Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo e nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue exportar os dados aqui de um gráfico do CST para o MATLAB ou aí para o Python. Como eu não tenho a licença aqui do MATLAB, eu vou fazer tudo aqui em Python, mas eu vou deixar aqui nos comentários, no primeiro comentário, o código em MATLAB e o código em Python. Bem, vamos lá, então esse gráfico que eu estou utilizando aqui é o S1 da nossa dipolo da aula passada, tá para 30 MB. Então vamos lá, como é que a gente exporta esse gráfico, os dados desse gráfico? A gente tem que vir aqui na aba de Post Processing, a gente vem aqui em importar ou exportar, e a gente vai exportar aqui os dados do plot. Então ele vai perguntar aonde, obviamente eu já criei aqui uma pasta, né? Eu chamei de CST. E aqui a gente tem que colocar o nosso nome. É muito importante que saber o diretório, aqui no caso do Python a gente vai ter que escrever o diretório. Bem, vamos salvar então, ele vai estar em TXT. Vou clicar aqui em salvar. Ele já salvou lá. Vou abrir aqui a pasta e vou abrir aqui o tipo de arquivo para que vocês vejam como ele é. Bem, tá aqui, é assim que o CST exporta, né, esses dados do plot. Então, as duas primeiras linhas a gente já vai ver que a gente vai ter que descartar, né, ele não entra como dado. E aqui tem as duas últimas linhas também, elas não têm nada, nenhum valor nelas, são espaços vazios. Bem, vou deixar diminuído aqui. Vamos então para o nosso Python. Então, eu já criei aqui o nosso arquivo vídeo, certo? Para a gente montar aí a nossa função. Então vamos lá, vamos definir então o nosso lecst. O que a gente precisa dele simplesmente é o nome dele no caso. Obviamente aí já com diretório. Não sei porque que ele tá com esse negócio aqui não. Tá, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o nosso arquivo. A gente vai criar uma variável para isso, f. Então a gente vai dar um open e a gente vai abrir o nosso nome. Bem, aberto o nome, a gente abriu aquele arquivo, né, que eu acabei de mostrar. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, deixa eu fechar esse anterior aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é descartar essas duas primeiras linhas. Como é que a gente faz isso? É simplesmente lendo elas. Então eu vou dar um F, readline, vou fazer isso duas vezes. Então assim o programa ele vai estar lendo as duas, porém ele não vai estar gravando essas linhas em nenhuma variável. Então seria como se a gente estivesse realmente descartando essas linhas. Então a gente tem que criar também as nossas colunas, os vetores das nossas colunas. Coluna 1 e coluna 2. E a gente precisa também de uma flag. Essa flag ela vai determinar aí o fim das nossas repetições, certo? Então vamos vamos abrir a nossa estrutura de repetição while, e o nosso while ele vai funcionar enquanto o nosso p for igual a 0. Então vamos começar aqui. Bem, primeira coisa a gente vai gravar numa variável a nossa linha, o que está escrito aí na nossa linha. Vamos dar aqui um f.readline. Ele vai gravar nessa variável a, porém a gente sabe que caso ele esteja na nossa última linha aqui, nas nossas duas últimas linhas, essa string vai estar vazia, né? Então, o que a gente vai mexer aqui nele pode dar erro. Então, a gente já vai ter que colocar uma condição para quando ele chegar nessa linha vazia aqui. Então, vamos dar um if. Então, o que a gente sabe? Se caso a nossa string seja vazia e a gente esteja lendo aquela linha, e ela seja vazia, né? Isso aqui ele vai retornar para a gente o valor de -1. E o comprimento disso, obviamente, é 1, né? É um elemento só, é o -1. Então, o que a gente vai fazer? Se o nosso comprimento de A, então, for igual a 1, for diferente de 1, desculpa, a gente vai, então, executar aí os comandos que a gente precisa. Porque a gente sabe que todas as nossas outras linhas, elas têm um comprimento diferente de 1. Então, a gente vai utilizar aí essa condição para saber quando que a gente vai rodar ou não. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é separar a nossa string em duas.
porque até então a nossa string está tanto com o valor de frequência quanto o valor de S11. Então vamos lá, vamos dar um num igual. A função que a gente usa para isso aqui é o split. O split, então, ele separa a nossa string a partir de um caractere, né? Eu vou usar aqui o caractere de menos, vou usar esse aqui, já que a gente não tem outro caractere aqui no meio onde a gente possa usá-lo. E essa quantidade aqui de espaços, ela é variável. Então, vou mostrar aqui para vocês que tem alguns locais lá, que ela é maior do que em outros. Então, não dá para usar essa quantidade de espaços para separar os dois. Bem, essa função aqui vai separar, então, a nossa string em duas, porém, eliminando aí o sinal de menos. Então, vamos construir, então, as nossas colunas. Já vamos dizer que a nossa coluna 1, ela vai estar adicionando um novo valor para ela. Esse valor, ele é um float, certo? E esse float, ele vai ser o nosso primeiro, a nossa primeira coluna aqui do nosso vetor num, certo? Nosso primeiro elemento, no caso. Só que esse elemento ele vai estar cheio de espaços, ele vai estar cheio de caractere aqui de espaço, que são esses caras aqui, ó, esses e esses. Então, a gente tem que eliminar esses espaços. Como é que a gente faz isso? A gente vai colocar aqui um ponto strip. Vamos abrir aqui strip e vamos dar um espaço. Essa função aqui ela vai eliminar todos os espaços da nossa string. Então, vai deixar simplesmente o nosso número. Se a gente não fizesse isso e a gente tentasse aplicar esse float aqui, ia dar erro no nosso programa. Bem, aqui então já está a nossa coluna 1 sendo preenchida. Vamos então preencher a coluna 2. Ela vai ser basicamente a mesma coisa, porém, o nosso num aqui vai ser num1, é o nosso segundo elemento. E a gente tem que tomar um cuidado também, porque esse cara daqui, ele vai estar sem o sinal de menos. Então, a gente vai ter que fazer uma multiplicação aqui por menos 1, certo? Então, tá aí a nossa coluna 2. Assim a gente termina o nosso if. A gente vai colocar aqui, então, o nosso else. A nossa outra condição, caso a gente chegue naquelas duas últimas linhas. No caso, a gente quer simplesmente que ele já reconheça a penúltima linha. Então, a gente vai dizer, caso isso não seja... caso essa não seja a condição, o que a gente vai ter é p igual a 1. E, obviamente, a gente não vai mais ter nenhuma repetição. Então, depois disso, a gente pode aqui simplesmente aplicar o nosso return. O que a gente vai retornar, então? A gente retorna o nosso vetor de coluna 1 e a nossa coluna 2. Lembrando que aqui podem ser feitos outros tratamentos também, né? Você pode tentar achar o seu valor mínimo, ou seja, sua frequência de ressonância, largura de banda, tudo você pode fazer aqui dentro também. E, obviamente, depois retorná-lo aqui. No MATLAB você vai ter uma diferença, que a gente não usa o return, né? No MATLAB, o que a gente usa a gente retorna ele aqui no início da nossa função. Bem, então aí está a função, vamos ver se ela funciona, então. Vamos colocar aqui, criar uma variável, chamar de arquivo, e vou colocar o nome desse arquivo. O nome do arquivo, primeiro eu tenho que colocar o diretório. Vamos lá, então, o nosso C. Users, esse aqui no caso é o meu, você vai utilizar o seu, obviamente. Daniel Fonseca. Desktop. CST. E o nome do arquivo, que aqui no caso é dipolo.txt. Esse é o diretório com o nome do arquivo. A gente vai ler agora, né, esses valores da nossa função, vamos chamar a função. Então, a gente vai ler os valores de frequência e de S11. Então, vamos dar aqui um ler CST com o nome de arquivo. Então, assim, a gente vai estar preenchendo frec1 e S11. Vamos só ver, né, se vai estar correto isso. Vou dar um print aqui, frec. Vou dar um print também. Vai ficar meio grande aqui, mas só para mostrar para vocês bem rápido.
Bem, vamos rodar aqui para ver se ele está funcionando, né? Se eu não errei nada aqui no meio do caminho, tá aí. Então, consegui importar dentro do Python os valores que estavam no CST. Então tá aqui começando a partir de 25 GB e aqui estão os valores de S1, parece estar certinho, né? Lembrando que em Python, se você quiser plotar as coisas, se você quiser utilizar esses valores, você vai ter que ter aí uma biblioteca, a biblioteca no caso é essa daqui, import, ela é matplot.lib, aqui vai ser pyplot. Você pode colocar ela SPLT para ficar mais simples, né? Então é só utilizar aí, por exemplo, se você quiser plotar, você vai ter um plt.plot, frac S1, vai ser igual no MATLAB, obviamente, só que aqui a gente tem que dar um show para mostrar. Plot, foi mal, aqui é show, certo? Vamos rodar aqui só para ver que funciona mesmo. Eu acho, inclusive, no Python ele é relativamente mais rápido que no MATLAB. E está aí exatamente a mesma curva que a gente tinha aqui no CST. Então tá aí as duas. Bem, eu acho que é isso que eu queria mostrar aqui no vídeo. Se vocês precisarem, então, aí tratar seus dados, essa é uma forma simples de você não precisar ficar pegando os dados aqui do seu bloco de notas para um Excel e do Excel você importar ali os seus valores. Essa é uma maneira bem mais simples e bem mais automatizada, né? Automática de fazer as coisas. Bem, é isso. Treinem aí. Novamente, vai estar na descrição, nos comentários, tanto o código em MATLAB quanto o código em Python. Então, até a próxima aula.